Você vai ver agora mais um corte de uma das aulas do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. Lembrando que aqui no nosso canal nós sempre trazemos conteúdos da prática, do dia a dia de quem realmente vive projetos de estruturas de concreto armado, com dicas e recomendações do que é verdadeiramente praticado no dia a dia de quem projeta. Acompanha comigo até o final. Ensaio de ultrassom, o equipamento, né? O ensaio de ultrassom ele é um ensaio que é para a gente ver a homogeneidade. A esclerometria tu vê a superfície, parte superficial, e a zona de influência da esclerometria ali é uma profundidade de no máximo 2 centímetros. Mas o ultrassom, você consegue ver dentro da tua peça massiva. Então, gera-se uma onda ultrassônica e se o concreto está homogêneo, a onda passa rápida. Se o concreto tem alguma heterogeneidade, vazios, essa onda ela vai passar de uma forma mais lenta. Então, velocidades altas, concreto homogêneo. Velocidades baixas, concreto heterogêneo com suspeita de vazios. Também, a reboque, se utiliza o ensaio de ultrassom para a gente ver profundidade de fissuras. Eu vou pincelar com vocês aqui alguns casos práticos de aplicabilidade, né, e de leitura desse ensaio de ultrassom. Então, ensaio simples, né, interpretação, ela é um pouco complexa, tá? Por quê? Porque muitas vezes você tem uma série de dificuldades dentro do próprio ensaio de ultrassom, como, por exemplo, tem barras de aço, né? Tem alguns outros materiais intervenientes. É um aparelho que ele é um pouco delicado, então, às vezes, você tem um problema de conectividade nele, né, nos cabos coaxiais dele, entendeu? Então, você tem uma certa complexidade. Uma coisa importante, né? Tanto o ultrassom quanto o ensaio de esclerometria são ensaios interessantes para serem analisados de forma comparativa, né? Como assim, João? Você tem uma área que está suspeita de investigação e tem uma área que está sã. É uma área que você não tem nenhum tipo de suspeita, é uma área que a qualidade é boa. Então você faz a esclerometria naquele local, ou ultrassom naquele local bom, e você vem e faz a sua análise nesse local que está com uma suspeita ou com assim, uma dúvida, né, com algo duvidoso. Então você faz essa análise, você consegue fazer assim. Aí, dessa forma, é um tipo de abordagem interessante para os ensaios não destrutivos. Não é eficiente para detectar falhas. Baixa correlação com compressão também, apesar de que a gente tem estudos que conseguem mostrar essa correlação e tem influência de muitas variáveis, né? Agregado, barra de aço, né? E a própria norma do ensaio de ultrassom, ela te permite fazer 3 tipos de leitura. Eu vou mostrar isso mais à frente. Aqui o equipamento, né, que se utiliza é um gerador barra receptor da onda, né, um emissor, um receptor, e assim como um ensaio de esclerometria, você tem um padrão onde você faz lá a leitura. Então, o emissor emite um pulso e esse é recebido no receptor e você tem um valor padrão ali de velocidade de propagação da onda ultrassônica. Então, só mostrando um exemplo aqui, né, aqui num prisma de concreto, né, uma leitura que a norma permite, né, a leitura direta, a leitura indireta. Existem situações que você não consegue acessar as duas faces da estrutura. A leitura direta sempre é a leitura mais recomendada, né? Um limitante que a gente tem nesse ensaio é o fato de que você, quando faz essa leitura nesse ponto aqui, você vai detectar falha nesse ponto. Então, se a falha estiver nesse ponto aqui, talvez você não detecte ela. Então, normalmente, o que é que você faz num ensaio de ultrassom? Você faz uma malha, né? Uma malha feita, está sendo mostrada aqui nessa imagem, né? Uma malha onde você faz o posicionamento tanto do emissor quanto do receptor, em uma malha de 10 por 10 centímetros, uma malha de 5 por 5, e você vai varrendo aquela área que você tem uma suspeita de problema de bicheira, um problema de vazio, né, um problema onde ocorreu alguma segregação do concreto e ele ficou um vazio. Como que você interpreta as leituras, né? Como eu tinha comentado, né, velocidade da propagação da onda ultrassônica. Então, velocidades
superiores, né, a 3,5, o concreto está bom, você não tem vazios ali dentro. Inferiores, né, a 3, aí você já tem situação de um concreto que pode ser ruim ou geralmente ruim. Agora, interpretação à parte, como é que normalmente eu gosto de usar, né, como é que normalmente aqui na empresa a gente utiliza esses ensaios não destrutivos? Aí eu vou citar aqui um caso para vocês, que é um caso bem interessante, um caso que a gente até trabalhou um tempo desses. A imagem que eu estou mostrando em tela é a planta de um teto, de um pavimento teto. Um teto é uma planta estrutural do teto de uma determinada edificação que sofreu um evento de incêndio, né? E essa edificação, isso aqui é um pavimento de área comum, como um todo. Deixa eu ver se eu consigo. Então, isso aqui é a área comum como um todo do pavimento. E essa área, especificamente, essa área que está aqui sublinhada, né, que está aqui, essa área que está destacada aqui no vermelho, no quadrante, nesse quadrante vermelho, foi a área onde foi o foco do incêndio. Toda essa outra área aqui não teve nenhum sinal de incêndio, né? O incêndio ele ficou restrito a essa área aqui. Um dos conjuntos de ensaio que a gente utilizou para poder balizar aqui o reparo, o reforço, ou até provável demolição, né, dessa área, foi o ensaio de ultrassom. Então a gente fez aqui está a tabela de legenda de cores que a gente utilizou, excelente, bom, regular, ruim, péssimo, baseado nessa condição de velocidade aqui, que aqui estou apresentando para vocês. E aí nós fizemos uma análise comparativa. Nós fizemos aqui um ensaio de ultrassom nas nervuras e vigas, né, de toda essa área aqui da laje. Assim como também a gente fez nos pilares, mas os pilares a gente apresentou em outro tipo de gráfico de calor, de cores, né? E fizemos áreas adjacentes comparativas, que na prática, né, não tinham sofrido nenhum tipo de influência do calor que aqui se instalou. E aí você veja que, de fato, a área afetada, a área que não foi afetada, né, pelo incêndio, ela apresentou velocidade de propagação da onda ultrassônica excelente, e a área afetada apresentou velocidade de propagação da ultrassônica regular e alguns pontos ruins. E alguns pontos também apresentou ali excelente. Então, assim, quando a gente tem um evento de sinistro, né, desse gênero, a condição da peça ela é muito heterogênea, porque o fogo em si ele vai ter o foco, né, no local onde ele vai ter maior combustão. E dentro de uma obra a gente tem estoque de diversos tipos de materiais. E aí, gostou? Quer aprender um pouco mais? Quer ir mais profundamente nos assuntos de projetos de estruturas de concreto protendido? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural temos uma especialização em concreto armado e protendido, com professores que são grandes profissionais da aula. Aqui na nossa pós você vai vivenciar verdadeiramente o que é a prática de projetos. Nós temos aqui uma especialização onde cada etapa é um trecho de como o projeto de fato é executado. Quer conhecer um pouco mais a nossa pós-graduação? Tem um link aqui logo abaixo de pré-matrícula. Essa pré-matrícula é sem compromisso, fica tranquilo, você vai lá, coloca seus dados, alguém do nosso time de especialista vai lá entrar em contato com você, marcar uma reunião para a gente te entender melhor, entender o momento que você está vivendo aí de projeto e ver se a pós realmente se encaixa contigo. Faz lá a tua inscrição e se permita conhecer o Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente se vê.